Para iniciar a programação de hoje, o Sebrae Minas tem orgulho em apresentar Jeanine Pires com o tema Fale como Humano, insights sobre comunicação 4.0. Jeanine é uma experiente professora, palestrante e consultora do setor de turismo. Foi a primeira mulher a presidir a Embratur. É cofundadora da startup On Travel e ex-diretora de alianças e relações governamentais da CDC Corp. Especialista em inteligência de mercado e marketing turístico, Jeanine construiu uma carreira sólida tanto no setor privado quanto no público. Atualmente é sócia da Pires Inteligência e Turismo, com artigos e livros publicados no Brasil e no exterior. Além disso, dedica-se ao turismo, comunicação profissional e atua voluntariamente na coordenação de meio ambiente e desenvolvimento sustentável do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável da Presidência da República. Por favor. Obrigada. Bom dia, bom dia. Para eu começar o nosso bate-papo hoje, eu vou precisar de algum ou alguma ajudante. Quem topa me ajudar aqui para a gente começar a conversar? Ai, gostei, vem cá. Não sei por que sempre as mulheres, elas são mais rápidas. Como é o teu nome? Andréia. Andréia, em 1 minuto, eu queria que você falasse um pouquinho o que você faz e o que você pensou na hora que você leu esse título da nossa palestra, Fale como um humano na era digital. Bom dia a todos. Meu nome é Andréia Fonseca, eu sou de Santa Bárbara do Turgúrio, Minas Gerais, talvez não tenha só alguns aqui. E eu e meu marido Gilson estamos aqui participando hoje, muito feliz. Mais uma oportunidade, já é a terceira edição que nós acompanhamos também. E nós temos um bar que hoje está se transformando num bar gastronômico, lá nessa região, bem nas margens da rodovia RG 448, Santa Bárbara. Um lugar maravilhoso, aconchegante. E comida mineira, logicamente. E é isso, estão todos convidados um dia para conhecer. Rota Bar 448. Palmas para a Andréia. Para o Gilson também, né? Gilson também. Gilson merece palmas. Sobre a palestra, fala. Então, fale como humano. Não li nada a respeito, Estou vendo o título ali. Eu imagino que, mesmo a gente oferecendo uma plataforma de resposta robotizada, automática, nós devemos, não só nós como humano, falar com eles normal, igual eu estou falando aqui com vocês, e a resposta também ser mais humanizada. Uma coisa muito mais calorosa, porque fica tudo tão robotizado, tão metódico, tão formal, que a gente até desanima de falar, de conversar com aquela do outro lado. Eu acho que seja isso, não sei. Perfeito, Andréia já começou a nossa palestra. Gente, na hora que eu falei assim, quem é que topa ser meu ajudante? Além da Andréia, mais alguém pensou? Levanta a mão, alguém que pensou assim, vou lá falar. Gostei, só você não é possível. Aí, gostei de ver. E o Gilson cutucou a Andréia. Vai lá, Andréia, vai lá que... Mas é isso. E se eu dissesse para vocês que agora eu vou escolher alguém? Alguém foi com um friozinho na barriga? Não. Pode escolher, né? Tá vendo agora? Você é corajosa, gostei de ver. O fato que eu queria começar aqui conversando com vocês é que todas as vezes que a gente vai falar, tudo bem que aqui nós estamos com o microfone na mão, na frente das pessoas, mas foi feita uma série de pesquisas, e aí tudo que eu vou conversar com vocês hoje aqui trata sempre de algum estudo, de temas que foram pesquisados de uma forma bastante profunda. Um dos maiores medos das pessoas é de falar em público. Tem gente que tem medo de passar embaixo de escada, tem gente que tem medo de morrer, tem gente que tem medo de terremoto, enfim, todos temos nossos medos na vida, mas o medo de falar em público, ele é uma vamos dizer assim, dos maiores temores da humanidade. E aí, quando se trata de falar em público, a gente tem ali
a realidade, que é isso que a Andréia enfrentou hoje aqui, mas aqui dentro do estômago é um leão falando com a gente. O que acontece no nosso corpo na hora que a gente é pego de surpresa ou que a gente se prepara rapidamente para falar? E aí, todas as vezes que eu disser aqui para vocês falar, não necessariamente é fazer uma palestra ou falar em público com o microfone na mão, mas é nos comunicarmos em qualquer situação do nosso dia a dia. Algumas o leão está mais faminto, outras o leão só está sentadinho ali olhando para a gente, numa reunião, ou quando a gente vai enfrentar, por exemplo, uma conversa mais difícil com um cliente, ou participar de algum, por exemplo, a Andréia que tem o bar gastronômico, é bar, né, Andréia? Quando vai enfrentar, por exemplo, algum desafio com um determinado cliente ou fornecedor, quando a conversa é um pouco mais complicada. Isso é o nosso mais profundo alerta que nós trazemos lá dos nossos mais remotos ancestrais, que é aquela reação de sair correndo e fugir. Então nós temos ainda no nosso cérebro mais antigo, essa grande força que ela vem sendo construída e mantida no nosso cérebro há centenas e centenas e centenas de anos. Mas também temos no nosso cérebro essa parte frontal que a gente chama de um cérebro mais novo, que tem capacidade de planejar, que tem capacidade de pensar e que tem capacidade de aprender. Portanto, na hora que a gente tiver esse medo de falar, eu quero deixar logo para a gente começar aqui 2 dicas para vocês. A primeira forma da gente enfrentar esse receio em qualquer situação, pode ser uma conversa difícil com um filho, com um amigo, pode ser enfrentando uma situação cotidiana, qualquer que seja. O que vocês sentem assim? Quais são as sensações físicas que vocês acham, que vocês sentem na hora que dá um medo de falar? Coração dispara. Que mais? Acho que a pupila dilata, você fica em atenção. Gagueja, pupila dilata, treme. Principalmente quando é problema com o hóspede. Quando é problema com o hóspede, aí, né, dá às vezes até uma tremedeira na perna, não é? Então, essas são as sensações que a gente tem. Toda vez que isso acontecer, primeira dica, você precisa identificar. Começa a pensar assim, nossa, às vezes o coração é o primeiro que dá o sinal, né? Tu começa a dar uma disparada, ou então a mão fica gelada. Até eu, gente, aqui, eu estou começando a conversar com vocês, minha voz não está tremendo, que às vezes a voz treme. Mas dizem que 95% da humanidade tem medo de falar em público. E as outras 5%, o que vocês acham? Tá mentindo. Tá mentindo, porque todo mundo tem. Então, a primeira dica é essa. Identifica, sobretudo, essas sensações físicas. Segundo, você aceita. Lembra do leão, lembra dos homens das cavernas, dos nossos ancestrais que andavam de um lugar para o outro atrás do seu alimento, que enfrentavam adversidades grandes. Aceita. E a partir desse momento, você tenta controlar essa sensação que você tem de tremedeira ou qualquer outra sensação física, mas olha, seja bem-vinda a ansiedade, seja bem-vindo, você está aqui comigo, mas agora eu vou resolver o meu problema, depois a gente conversa. Olha para um terceiro e senta na cadeira, deita na cama, o medo e a ansiedade e trata do seu tema. A segunda é fazer o que a Andréia fez. O que a Andréia fez? Todo mundo aqui conhece a Andréia agora. Já conhecia a Andréia antes? Não. Já conhece a Andréia, sabe de onde ela é. Sabe que o Gilson é um homem sortudo, casou com a Andréia. Então já é uma coisa, você já saiu, já ganhou seu dia hoje.
né, Gilson? Parabéns para você. Palmas para o Gilson. Vamos bater palmas para o Gilson. Olha, foi ele que puxou as palmas. Então já conhecemos a Andréia. O que a Andréia fez? Ela não olhou para o leão. Ela viu como uma oportunidade. Ela estava aqui, ó, já tinha até um espacinho para ela passar, porque às vezes o obstáculo, né? A pessoa pensa assim, eu estou lá atrás, como aquele moço que está olhando no celular, lá atrás. Isso. Está lá atrás, aí fica com medo, né, de levantar, de vir até aqui. Não, ela olhou como uma oportunidade. E ela foi lá e contou pra gente, e fez relacionamento, contou quem ela era, e deu um dia de sorte pro Gilson. Então, esse é o momento em que a gente não enxerga, que é a minha segunda dica, como uma oportunidade. Né? Não, aliás, enxerga como uma oportunidade e não como uma ameaça. Bom, a partir daí, vou trazer para vocês aqui o que a gente vai conversar hoje. Primeira coisa a gente já falou, medo de falar em público. E nós vamos então falar, eu vou tentar falar aqui no máximo 30 minutos, tá? Porque eu quero que a gente bata um papo, eu quero todo mundo aqui conversando, não quero que o celular seja uma distração para vocês. Nós vamos falar sobre por que a comunicação é importante na nossa carreira, na nossa vida profissional. Ela é importante em todos os momentos, mas eu vou falar hoje do nosso trabalho e na nossa carreira profissional. Depois, nós vamos trazer alguns exemplos aqui do dia a dia de vocês, que eu vou querer que vocês me ajudem um pouco a identificar em que situações a gente precisa trabalhar a nossa comunicação. Nem todo mundo aqui precisa ser o melhor palestrante do mundo, mas todos aqui têm no seu dia a dia os desafios de comunicação. E aí eu vou trazer também alguns insights de como deve ser, como deve ser a comunicação. E por último, como é que a gente aprende, como é que a gente melhora, como é que a gente pode desenvolver no nosso dia a dia essa comunicação. E eu quero, o nosso amigo que fez a minha apresentação aqui, ele falou assim, Janine, opa, socorro. Janine foi a primeira mulher a presidir a Embratur. Essa foto aí, que até é uma foto meio antiga, sou eu ali de branco e foi o dia que eu tomei posse na Embratur, em agosto de 2006. E aí o que aconteceu? Eu desde muito cedo, eu morei fora, tive que aprender uma outra língua, me comunicar, entender uma outra cultura, quando eu ainda tinha 10, 11 anos de idade, quando eu morei na França. Depois eu tive a experiência de movimento estudantil na Universidade Federal de Santa Catarina. E a minha mãe tem até hoje um engajamento muito grande com ONGs e com desenvolvimento de gestão pública. E a minha mãe falou, vai aí participar do movimento estudantil. E aí eu desde cedo, peguei o microfone com 18, 19 anos, em congressos de estudantes, 4, 5 mil pessoas. Então eu aprendi lá a arte da persuasão. Depois disso, eu tive diversas oportunidades para desenvolver a comunicação, sobretudo na Embratur. E aí aconteceu uma coisa interessante nesse dia. Eu não preparava o que eu ia escrever. Eu sempre falei de uma forma muito autêntica, que aliás isso é uma das coisas mais importantes. E eu tinha assim um pouco na minha cabeça qual era o meu script, o que eu ia dizer naquele dia. Só que nessa foto que vocês estão vendo ali, ó, na mesa, a primeira pessoa que está ali de preto é o Eduardo Sanovics, um grande amigo, foi presidente da Embratur, foi presidente da ABA. O Eduardo faleceu há um ano e pouco atrás. E o Eduardo estava lá em 2006 enfrentando um problema de saúde muito grande e ele estava se despedindo e a fala dele foi uma fala muito emotiva. Ele chorou muito, a plateia tinha umas 350 pessoas, todo mundo falou muito. Chorou, ele ficou muito emocionado. Então, na hora que ele acabou o discurso, que o mestre de cerimônia foi me chamar, eu estava assim muito emocionada, nervosa, tinha ministros, tinha senadores, deputados, muitos colegas de turismo do Brasil, enfim. E aí, Eduardo falou, aquela plateia silenciosa, e eu fui para o púlpito. Na hora que eu fui para o púlpito, estava assim na primeira fila, meu pai, minha mãe, meus irmãos, meu marido e meus 2 filhos. E aí o meu filho, de 8 anos, o Cacá, agora ele está com 30,
o Cacá, naquela plateia silenciosa, enquanto eu ia para o púlpito, gritou assim: ela é a minha mãe! Pronto. Aí, gente, foi uma cena deliciosa, porque a plateia mudou de ânimos, vamos dizer assim, caiu na gargalhada, eu dei uma relaxada, fui lá e fiz meu discurso. Então esse foi um dos momentos mais interessantes e deixou meu coração de mãe assim um pouco tranquilo, porque eu passei 10 anos viajando e mãe está sempre com aquela questão de dar atenção aos filhos, né? E depois, mais tarde, eles falaram: mãe, fica tranquila que nós não temos nenhum problema, porque você viajava, trabalhava muito, a gente está bem. Então, me deixou com o coração tranquilo. Aí ali eu já tinha passado a foto, essa foto é da posse, né, do Cacá, coisa mais fofa. Hoje ele está um homem lindo, maravilhoso, mas é um exemplo daquilo. Bom, entrando então, por que a comunicação é importante na nossa carreira? Vamos começar com esse segundo tema que eu trago para vocês. A comunicação, segundo o LinkedIn, tá? Que é esse... gente, meninos, eu amei esse passador que vocês me deram. Só que eu ainda sofri um pouco com ele, mas não tem problema, tá? Segundo o LinkedIn, todo mundo conhece o LinkedIn, que é uma plataforma imensa, cheia de informações das empresas. Agora ele é inteligência artificial por conta própria. A habilidade que as empresas mais buscam nas pessoas é a comunicação. Depois, serviço ao cliente e liderança. Agora, a comunicação também faz parte, né, do serviço ao cliente, que a gente estava falando, e também faz parte de uma das características de um grande líder, de uma grande líder. Então, eu diria que não adianta nós termos boas ideias, bons projetos, colaborarmos dentro do nosso negócio ou aqui dentro do nosso setor, se nós não soubermos como comunicar isso. Se nós não tivermos clareza na comunicação, se nós não tivermos como expressar e trocar com as pessoas as informações necessárias. Então, hoje, com todos os avanços que nós tivemos na comunicação, na tecnologia, em todas as ferramentas que nós temos para nos ajudar no dia a dia, essa habilidade é essencialmente humana. A máquina pode até falar, mas ela não tem a nossa emoção, a nossa entonação, a nossa ênfase. Ela muitas vezes é uma voz monótona, é uma voz num tom sempre muito parecido. Inclusive, eu não sei, eu uso o ChatGPT no meu celular, no meu computador o dia inteiro. Se vocês usarem essa versão do ChatGPT que fala com a gente, que conversa, tem horas que ela também muda para o inglês, porque ela se perde, então ela volta e fala umas coisas padronizadas em inglês, mas ela fala um português com sotaque um pouco americano quando ela vai falar com você em português, ou então ela fala com sotaque de Portugal, então ela começa a conversar com você com o sotaque português de Portugal. E ela vai variando, é muito engraçado, porque ela muda a voz. Eu adoro, mas é diferente da nossa voz humana e da forma como nós conseguimos nos comunicar com as pessoas. E isso é extremamente relevante. Então eu diria, a capacidade de se comunicar, ela é tão positiva que quando ela não é desenvolvida, ela pode trazer graves consequências. E hoje que nós temos uma instantaneidade, um conteúdo curto de manchetes, tudo aquilo que faz parte da conexão humana verdadeira ganha um destaque muito grande em qualquer situação. Seja para conversar com o chefe, seja para liderar uma equipe, seja para resolver qualquer tipo de relação com um fornecedor, para apresentar um produto, falar de um projeto. E aqui, prestem atenção, eu não estou falando só da comunicação oral. Eu estou falando também da comunicação escrita. Eu estou falando daquela situação em que nós estamos numa reunião no computador, que nós não temos as 3 dimensões, nós estamos ali vendo e ouvindo. E
muita gente está ali fazendo outra coisa, ou a grande maioria com o vídeo fechado, não sei nem por que a pessoa está ali. Mas olha o desafio que a gente tem. Além disso, a gente tem o que a gente fala de comunicação não verbal. Tem pessoas que ainda conseguem manter um pouco uma forma de expressão visual ou corporal um pouco mais neutra, mas grande parte das pessoas se entrega com o olhar, se entrega com... Imagina se eu estivesse aqui conversando com vocês assim: oi gente, olha como é que eu estou cansada. Vim lá de Maceió até Tiradentes. Não, eu estou aqui, ó. Lembra sempre do Super-Homem e da Mulher Maravilha. Não é assim, né? É assim. E na hora que eu conversei com a Andréia, estou olhando aqui no olho dela, estou conversando com vocês, eu estou olhando no olho. Sempre que eu converso com alguém que não olha no meu olho, a pessoa fica assim, né? Aí é que eu olho mais, logo que eu não estou encarando, mas eu fico olhando. Seu olho é bonito, seu olho é bem bonito, a cor da blusa dela veio do olho, lindo. Então, isso é uma conexão verdadeira. É uma conexão em que você sente que a outra pessoa está ali para você. Você me empresta o celular um pouquinho? Aqui não vai nenhuma crítica a ninguém, tá, gente? Mas vocês imaginam, se eu estou aqui com vocês, sentada numa reunião, o que eu estou fazendo aqui? Estou conversando com vocês? Não. Se eu estou sentada na reunião com meu celular assim, ó, mesmo de cabeça para baixo, como eu vou dar atenção? Se eu estou sentada numa reunião, se eu estou conversando com um cliente, se eu estou me preparando para apresentar um projeto, para conversar com o secretário de turismo, para conversar com a nossa equipe, obrigada, e eu estou com o celular do lado, a não ser que seja uma pessoa que é médica, alguma emergência, gente, me desculpa. Todo mundo hoje tem TDAH, né? Vocês já viram? Não é que a pessoa tem TDAH, gente. A pessoa não tem TDAH. Ela tem excesso de celular. Excesso de, rodando a telinha. Então, tudo que diz respeito à comunicação faz parte daquilo que as empresas, e é óbvio, nós queremos mais no nosso negócio e no nosso dia a dia. Isso é óbvio, isso é extremamente relevante. Aí eu queria falar um pouco com vocês agora do nosso setor de turismo, que é o nosso terceiro assunto aqui. Exemplos que a gente tem no nosso dia a dia. Escrever um e-mail. Os e-mails, eles são, para alguns, uma forma em extinção já. Difícil de você olhar, mas tudo que a gente faz, que a gente precisa fazer um pedido de um orçamento, que a gente precisa atender um cliente que quer saber qual é o preço do nosso produto, ou que nós precisamos formalizar uma conversa. O e-mail, ele é uma forma de registrar. Dentro de uma empresa, por exemplo, tem que ter processos. O e-mail tem que ser quem trabalha na área pública, por exemplo. Eu já trabalhei na área pública e também na área privada, na CVC no caso. Nós temos que ter a formalização, não a burocratização, mas a formalização dos assuntos. Então, o e-mail, ele ainda é uma forma de você fazer um registro. Então, como é o nosso e-mail? Ele é longo, ele é cheio de coisas que não interessam, ou ele é bem objetivo? Eu estou te mandando esse e-mail porque eu fiquei de te mandar esse projeto. Está aqui o projeto em anexo, dia tal a gente se reúne para discutir isso daqui. E a reunião? Conduzir reuniões no nosso dia a dia. Gente, quanta reunião desnecessária nós fazemos. É sério. Eu fiz uma imersão no Vale do Silício, final do ano passado. Super legal, para falar sobre tecnologias. E a gente foi muito legal, porque a gente visitou o Google, teve palestra com pessoas da Apple, da Amazon, da Tesla. Visitamos a Universidade de Stanford. Foi uma experiência muito legal. Uma das coisas que todos os executivos e as pessoas que passaram para a gente lá
É assim, olha, eu não tenho nenhuma reunião com mais de 30 minutos. Aí eu amei. Então, se eu vou ter uma reunião, qual é o objetivo? É discutir o planejamento do próximo semestre. Então, cada um na equipe vai trazer a sua colaboração. Eu sou a coordenadora, ou a líder, ou a gerente, vou reunir tudo. Juntei a opinião de 4, 5, 6 pessoas, coloquei. A reunião é quinta-feira. Então, na sexta-feira passada, eu mandei um e-mail para todos. Olha, pessoal, aqui segue as contribuições, tá tudo aqui para vocês. Vamos aprender a colaborar no Google Docs ou em documentos online colaborativos. Porque não existe isso de você escrever uma coisa, manda para o fulano, que manda para o Gilson, que manda para a Andréa, que manda para o João, depois ninguém mais sabe se a versão 1, 2 ou 3 é a que está. Ah, não, eu te mandei a versão errada. Ah, não, esse orçamento que eu te mandei era de outro cliente, eu copiei, colei, foi um erro que eu fiz. A gente manda tudo isso tão rápido, sem ler, sem prestar atenção, que o tempo que a gente gasta para consertar isso, e o prejuízo é ainda pior. Então, são situações que nós temos, que nós podemos melhorar muito. Eu queria que vocês me ajudassem um pouco aqui. Na hora que eu estava aqui falando, eu vi umas cabecinhas balançando. Quem quer trazer para mim um exemplo, ou alguma situação recorrente, ou dificuldade, ou tema que acha importante no dia a dia, que está relacionado, por exemplo, comunicar para a sua equipe interna um determinado assunto, preparar a sua equipe para atender cliente. Quem é que quer trazer aqui algum exemplo? Só um comentário. Pega aqui o microfone. Fala teu nome, por favor. Meu nome é Silene, eu sou da área de hotelaria. O exemplo que eu acho que preocupa a gente, pelo menos a mim, é a comunicação na recepção. A hora que o rapaz trabalha da parte da manhã, o recepcionista, a hora que ele sair, se tiver algum problema, alguma coisa bem grande, ele tem que comunicar o que vai subir à tarde. E por mais que você fale, escreve, anote, fica sempre alguma coisa. Fulano te falou isso, fulano te falou que eu gosto de tal, assim. É o que eu mais bato na tecla, é a comunicação na recepção com o recepcionista da tarde, amanhã e à noite. Para mim isso é fundamental. Eu gosto de chegar e a pessoa já está sabendo como que ele se ele é uma pessoa que exigiu alguma coisa, que é uma coisa diferente, a outra tem que estar sabendo para não dar errado. Para mim, a comunicação na recepção, quem mexe com hotelaria, é o divisor de águas. Excelente, Silene. Mais alguém, gente? Quer dar algum exemplo? Isso é comunicação interna. Oi. Aí o microfone do seu lado. Fala o seu nome, por favor. Meu nome é Fábio. E uma das questões que eu considero também importante notar, principalmente em reuniões onde envolve relacionamento entre colaboradores, é o foco, né? Eu percebo em várias reuniões que às vezes o assunto esquece por algum interesse, que às vezes pode ser pessoal, ou até assim, a gente costuma, né, montar uma ata, né, mas as mensagens que eram para ser tratadas, na maioria das vezes fogem, né, por experiência, as pessoas tiveram anteriormente, né, independente delas, mas ocorre a perda de foco. Excelente ponto. Muito recorrente. Por isso também, porque a nossa cabeça não está focada ali, naquele tema que a gente está tratando. E às vezes é o que você falou, é uma perda de tempo enorme. Então, quem preparou a reunião, nesse caso, ou quem está organizando aquilo, que está liderando, normalmente somos nós, precisa deixar claro para todo mundo. Por exemplo, quando eu comecei aqui com vocês, eu falei, ó, nós vamos falar, eu vou tentar, vou passar um pouquinho, mas vou falar 30 minutos e vou tratar 5 temas com vocês. Então, você já sabe o que esperar um pouco daquilo que eu estou falando. Então, deixar claro no começo, preparar antes, mandar informação para as pessoas lerem. Muitas vezes, a pessoa que está apresentando online ou presencial fica lendo o PowerPoint. Manda o PowerPoint antes, para as pessoas lerem. Ninguém precisa ouvir sua voz e ler ali. Leu antes. Ah, não leu antes, paciência, não vai conseguir colaborar. Então, fica calado ouvindo. É uma opção tranquila. E no caso do exemplo do hotel que você deu,
É muito recorrente isso. E isso causa muitos problemas, porque o hóspede vai chegar para você e vai dizer assim, nossa, mas eu pedi hoje de manhã para agendar essa massagem. Nossa, mas eu avisei que meu transfer era às 11 horas. Então, além de você ter sistemas e mecanismos, ferramentas que vão te ajudar a organizar isso e a ter critérios, é preciso também que você faça o treinamento das pessoas. Eu estava vendo agora no jornal de manhã o crescimento do PIB brasileiro. Todos falando muito sobre, hoje foi anunciado o crescimento do PIB e uma previsão do PIB chegar até 3%, que é uma notícia ótima para a economia brasileira. E o nosso setor de turismo vem, desde 2022, ano passado e esse ano, dando recordes. Como que a gente traz isso para o nosso dia a dia? Preparando as pessoas que estão conosco. Então, tinha um economista lá, Mendonça de Barros, se eu não me engano o nome dele, e ele falava sobre isso. Sobre o quê? Preparação das pessoas. Porque tem um dos assuntos que eu vou mostrar aqui para vocês que vai tratar sobre isso. Porque a pessoa pode ter uma formação técnica específica, porém, se comunicar com os humanos e entender as necessidades humanas diretas na interação é algo que precisa de percepção, de aceitação e compreensão da necessidade do outro. Entra uma coisa que a gente chama muito de empatia, no sentido de que o teu colaborador da recepção entende bem que ele vai corresponder à necessidade do que o teu cliente precisa. E isso só conversando, e a gente pode aprender isso. Isso é algo extremamente relevante para nós. Se a pessoa da recepção, quando eu chegar, estiver olhando o celular ou estiver sentada assim, cansada, ela está me dando um sinal de comunicação não verbal péssimo. Pode ser que ela esteja cansada, pode ser que ela esteja com problema familiar, mas eu não posso levar para o meu cliente um problema que eu não resolvi. Eu estava num hotel em Brasília, esses dias, e um hotel que eu sempre fico. E aí, de repente, à noite, eu pedi um omelete no quarto e o garçom me cobrou. Eu estava de roupão, cansada, queria comer, dormir. E aí, eu tive que ir lá, pegar o cartão, pagar. Aquilo não me agradou. Aí no outro dia eu falei com o pessoal da recepção, ele falou, não, mas acontece que o restaurante é terceirizado, não sei mais o quê. Eu falei, olha, então na próxima vez você pega o meu cartão e fica aqui na recepção, porque eu não quero toda hora que eu estou lá no meu quarto pagar, é desagradável para mim. O que é isso? É eu terceirizar para o cliente um problema meu, do hotel, o que quer que seja, que eu tenho que resolver. Não posso criar um problema para o meu cliente. Então, tudo que a gente faz nesse sentido, além de ajudar... Tudo bom, Tiago? Como é que você está? Tudo jóia? Vocês já estiveram com o Tiago ontem? Ele é top, né? Agora, eu queria ter vindo ontem também. Lembra lá no começo, quando eu estava falando do leão, que eu falei que... hoje em dia, gente, eu estou apaixonada por neurociência. Adoro ler, óbvio que pesquisas. E pesquiso muito... e leio sobre os avanços dos últimos 10, 5 anos, sobretudo, da pesquisa sobre o nosso cérebro, que é um desconhecido. Estou aprendendo a amar meu cérebro e a cuidar dele, com a alimentação, com o exercício, com o sono, a tríade perfeita, comer bem, dormir bem e fazer atividade física, que eu sou apaixonada também, para cuidar do meu cérebro. Tudo isso é muito interessante. Mas por que eu gosto de trazer isso aqui para a gente? Porque nós temos uma mania de dizer assim, eu não posso falar em público porque eu não nasci com esse dom. Não nasci com esse dom. Ele tem o dom de fazer tal coisa. A pessoa pode ter na sua vida, desde pequena, uma influência da casa, da escola, de alguém que ela admira, para tocar um instrumento, para pintar, enfim. E pode ter uma série de ferramentas que ajudam ela a desenvolver aquilo. Mas, gente, todos
podem aprender qualquer coisa. Vai depender de diversos fatores de cada um? Vai. Mas podem aprender qualquer coisa. Tem a mãe de um amigo meu que faleceu aos 108 anos e 9 meses. Aos 92 anos ela começou a aprender espanhol, que ela adorava ler em espanhol. E isso é uma questão super importante, ou seja, o nosso cérebro, a partir de pesquisas feitas recentemente, tem uma plasticidade, uma capacidade de fazer novas conexões, de explodir novos neurônios. Se vocês, a gente não tem tempo, nem eu sou nenhuma especialista sobre isso, que é incrível, que é maravilhoso. Do mesmo jeito que ele tem também de apagar conexões, de matar neurônios, a depender de como eu enfrento o meu dia a dia. Então, todos podem aprender. Todos podem aprender. E a comunicação também é uma técnica que a gente pode aprender, observar e melhorar. A minha dica é assim, se você quiser desenvolver alguma coisa mais, pensa em um assunto. Um deles, por exemplo, tem um que eu estou aqui falando com vocês e que eu anotei ali que eu preciso fazer, que é a pausa. É que eu tenho tanta coisa legal para falar que aí eu vou me empolgando. Mas eu preciso fazer a pausa. Por quê? Sobretudo as mulheres, que a nossa voz, até pedir para os meninos ali, ó, o João e o Gustavo, que eles estão ali desde ontem, que vocês estão olhando para eles são top, super profissionais. Eu falei, deixa a minha voz um pouquinho mais grave, que a voz das mulheres, às vezes, é uma voz um pouco mais aguda. Deixa a minha voz um pouco mais grave. Faz pausa. Então, escolhe um tema. Minha dica para você. Um assunto que você queira melhorar. Eu escrevo e-mail. WhatsApp, gente. Eu não falei no WhatsApp. Mas eu li uma pesquisa agora da Opinion Box, que é uma empresa maravilhosa que faz pesquisa sobre venda. E o crescimento da venda por WhatsApp no Brasil é maravilhosa. O Tiago vai falar um pouco para vocês sobre impulsionamento. Depois vocês perguntem para ele a importância do WhatsApp. A gente tem umas automações para o WhatsApp. Só que depois da terceira ou quarta, número 1, número 2, número 3, eu quero falar com um humano. Não quero falar mais com robô. Quando eu entro num chat de algum atendimento qualquer, que eu uso bastante, em que eu fico observando e ele não consegue resolver meu problema e não passa para um ser humano, me incomoda profundamente. Porque, tudo bem, ele já filtrou ali, 90% da vida dele já está resolvida. Eu estou naqueles 10%. A opção ali que ele me deu no menu dele não está ali. Então, a comunicação, por exemplo, se você usa muito o WhatsApp, preste atenção como é que é a tua mensagem, se ela está implícita, se ela é clara, se ela é objetiva, se ela é ser. Então, escolhe um assunto para desenvolver a tua comunicação e treina aquele assunto até que o seu cérebro conseguiu fazer as sinapses e de tanto você repetir aquela determinada atividade, faz com que aquilo se torne algo automático ou muito mais fácil de ser feito do que eu estou treinando com as minhas pausas que eu preciso. Se eu não fizer pausa, vocês fazem assim, tá? Levanta e fala, Janine. Se eu não fizer pausa, eu não dou tempo de você, que é meu interlocutor, processar um pouquinho na cabeça o que eu estou falando. Porque eu digo, cada um aqui processa de um jeito e vai guardar o que mais interessa para ele. Quando a gente lê um livro que a gente acha o máximo, é porque aquele livro trouxe para a gente muita coisa que a gente não sabia, ou que a gente tinha curiosidade de aprender mais. Às vezes, eu guardei alguns livros, quando meus filhos eram pequenos, que eu dizia assim, nossa, esse livro aqui é muito bom. Eu vou guardar porque eu quero fazer uma parte da biblioteca para os meninos. Naquela época não tinha, né? Livro digital e etc. Eu quero que os meninos consigam ler esses livros. Aí agora, recentemente, um dos livros se chama Conversas Difíceis. Um livro que eu não sei se vocês já leram, lá 20 anos atrás. Aí, gente, eu comecei a ler e desisti, porque não me interessou mais. Aquele livro me impactou tanto há 10, 15, 20 anos atrás e agora não me impactou mais, porque eu estou a fim de outra coisa, ou aquilo que ele está dizendo ali, eu consegui processar isso, é extremamente relevante.
As nossas habilidades humanas, segundo a Daphna Bauscher, que é uma pesquisadora super interessante, elas têm o que a gente chama, que eu ia falar aquela hora que você falou do foco e que você falou da recepção, que são os hard skills. Desculpa a palavra em inglês, mas é difícil traduzir. Que é o quê? É a parte que nós aprendemos, assim, eu me formei em engenharia, me formei em história, eu sou uma pessoa que consegue bem a matemática. Nós fazemos um curso técnico ou nos preparamos com determinadas habilidades, que são as que a gente pode chamar de habilidades técnicas. E tem uma outra parte que são as habilidades que não se ensina na escola, não se ensina na universidade, que as empresas querem nas pessoas. Liderança, empatia, escuta ativa, capacidade de trabalhar em equipe, flexibilidade, adaptabilidade, uma série de coisas que não são matérias. Alguém já teve uma matéria no colégio, por exemplo, ou na faculdade, que fosse chamada de comunicação interpessoal? Talvez quem faz psicologia. Ou alguém já teve uma matéria assim, flexibilidade e adaptabilidade. Então são coisas que são o que a Daphna considera power skills. São o que é o poder do ser humano diante das ferramentas que nós temos e que nós avançamos hoje. E essa é uma conversa e um tema que eu venho aprofundando cada vez mais. Porque 90% das pessoas, segundo a Paid Personal, que é uma grande empresa de recrutamentos mundial, 90% talvez da tua recepção não consiga ficar lá porque não tem habilidades interpessoais, não tem empatia, não tem paciência, não tem capacidade de trabalhar em equipe, não consegue se adaptar aos diferentes hóspedes, aos diferentes clientes que você tem. Não consegue, às vezes, saber que pode aprender um sistema que você está usando. Então, além disso, 85% dos profissionais e do sucesso das pessoas está porque elas desenvolvem essas capacidades, dentre elas a de falar, de se comunicar de forma efetiva. Centro de Pesquisas de Stanford, que fez um trabalho que eu não vou conseguir mostrar tudo para vocês. E, diante dos avanços, sabe essa conversa, Tiago pode falar um pouco para vocês sobre isso, que a máquina vai substituir a gente, né, vai substituir os seres humanos. Então está cheio de ainda mais agora que a OpenAI fez o ChatGPT e que as ferramentas de inteligência artificial estão muito acessíveis ao público em geral, fica-se pensando que a máquina vai dominar o mundo, a máquina vai... É uma conversa complexa, ninguém tem a resposta pronta. Porém, o Fórum Econômico Mundial fez um relatório que chama o futuro dos empregos. Nesse futuro dos empregos, segundo eles listaram várias coisas, tá? Mas o pensamento analítico e o pensamento criativo são as mais importantes. A máquina, gente, ela pode criar, mas ela não cria o novo, porque a máquina é programada para ler informações que foram colocadas para ela. É claro que o volume e a rapidez e a capacidade que a máquina tem é superior à do nosso cérebro. Mas a máquina não pode criar algo do novo, do nada, algo que ainda não existe. Quem pode fazer isso? O nosso cérebro. É uma discussão complexa que eu amaria continuar aqui com vocês. Além disso, tudo aquilo que eu falei para vocês, escutativa, capacidade de resolver problema. Alguém teve essa matéria na faculdade? Mas a gente tem que ter e tem que ajudar a nossa equipe a resolver, a se antecipar aos problemas. Se eu tenho uma reclamação recorrente de um cliente meu e aquela reclamação continua, a culpa é minha, porque eu não preparei a minha equipe para responder aquilo e me antecipar. Porque, gente, o tempo, a energia, a ansiedade que a gente gasta para resolver problemas é imensa, porque a gente não se prepara, não treina, não capacita, não se antecipa, a gente não planeja.
a gente não planeja. E isso é extremamente criativo, extremamente relevante. E aí a pergunta que eu queria colocar: você quer ou você não quer terceirizar a sua inteligência? Não porque não dá, porque é impossível, porque a capacidade de fazer tudo isso que a gente falou aqui está no cérebro de cada um de nós. No fundo, o que eu quero? Eu quero ser melhor, eu quero ser útil, eu quero trazer algo que resolve os problemas que a minha comunidade, eu, meus filhos, meus netos, meus amigos, as pessoas que vivem comigo no planeta A, que não tem o tal do planeta B, que a gente possa juntar as inteligências e resolver isso. Essa é a minha perspectiva e a vontade que eu tenho. Para terminar, eu quero contar uma fábula que eu não sei qual é vamos dizer assim, a fonte dela. Dizem que é dos índios Cherokee dos Estados Unidos, mas tem muita coisa que a gente não sabe bem qual é a origem disso. Mas o fato é que tinha um índio ele era avô, sentado com um neto. O índio é índio porque essa lenda, né, ela veria dos índios americanos. E os dois estavam conversando, o avô e o neto. E aí o avô chegou e disse assim: olha, eu queria te contar que todos nós temos dentro de nós 2 lobos. Esses 2 lobos, eles passam a vida inteira conversando aqui com a gente. Um desses lobos, eu não sei se vocês, alguém aqui teve curiosidade e sabe um pouco sobre como funcionam as matilhas, que é super interessante, que tem o líder, que tem aqueles que ajudam, que esperam, né, o lobo. Tem uma série de detalhes que eu não vou conseguir contar aqui para vocês, mas ele fala que esse primeiro lobo, ele está sempre ali dificultando a vida da matilha. Ele está sempre achando que, olha, é muito longe para andar, é muito difícil conseguir essa comida, não quero colaborar, desde que eu me resolvo, eu sou super forte, eu resolvo isso, e está sempre gerando intriga, está sempre olhando o lado ruim, sempre o lado negativo. E aí o avô segue, mas você tem também um outro lobo dentro de você. Esse outro lobo, ele é um cara um pouco mais colaborativo. Está sempre querendo encontrar uma solução para que a matilha fique mais unida, que a comida esteja disponível, que a nossa reprodução seja legal. Ele está sempre dando ideias novas, ele é super, super empático. Se algum lobo ficou doente, ele ajuda. Enfim, aí descreveu esses 2 lobos. E aí o neto disse: mas e aí, vovô, esses dois lobos, eles vão estar dentro de você a vida inteira. Eles estão aí, conversando. Mas e, vovô, nessa briga desses 2 lobos, qual dos 2 ganha essa guerra? Qual dos 2 lobos ele consegue vencer? Alguém sabe a resposta? Perfeito. O lobo que sobrevive é aquele que você alimenta. É aquele que você ajuda a ganhar a batalha. Tá? Eu não tenho aqui nenhum julgamento religioso, ou tem 2 diabinhos dentro de mim, não é isso. Mas você vai alimentar dentro de você tudo aquilo que você quiser que seja a característica da sua personalidade, o seu caráter, os seus valores e a sua contribuição como ser humano no planeta, que precisa de uma comunidade para sobreviver. Então, que alimentemos os melhores da nossa loba e dos nossos lobos dentro de nós.